Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, muita coisa acontecendo no Flamengo, galera. Pois é, tem clube da Série A querendo a contratação de Michael. Será que agora o Flamengo vai conseguir, entre aspas, se livrar do atacante que não está nos planos do técnico Felipe Luiz e tem um alto custo salarial? A gente vai trazer informação sobre isso. Tem também a apuração da lista de relacionados do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca. E a Fla Kids, a garotada do Flamengo, terá o reforço de um jogador do elenco principal. Vou dar um spoilerzinho, é no ataque, tá? A gente já vai contar que jogador é esse que vai reforçar a Fla Kids na estreia do Carioca. E tem também Vitão chorando na entrevista de apresentação com a camisa do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Tamo junto, galera. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Vitão, que chorou em sua entrevista de apresentação ao Flamengo nessa sexta-feira. Eu vi muito torcedor do Internacional chateado por conta disso. Gente, sejamos francos, o Vitão sempre quis jogar no Flamengo, desde quando recebeu proposta em janeiro do ano passado. A questão que o Flamengo não se acertava com o Internacional. Era o sonho dele jogar com a camisa do Flamengo, ele mesmo falou isso. Então, acho bacana demais, engraçado como está se tornando comum a gente ver a apresentação de jogadores do Flamengo chorando e emocionados com a chegada ao rubro-negro carioca. Bacana demais, toda a sorte do mundo ao Vitão, que ele consiga performar muito bem, que ele consiga brigar pela titularidade. É um jogador de altíssimo nível, eu gostei demais da chegada dele, extremamente humilde, com a família ali, com a filha dele, sensacional. Parabéns ao Vitão pela coragem dele de falar o que ele falou hoje, porque poucos jogadores têm essa coragem. Inclusive, em um passado recente, a gente via jogador chegando ao Flamengo dizendo que sonhava em voltar para a Europa. Agora é o contrário, jogador chegando e dizendo que tem muito orgulho de vestir a camisa do Flamengo. E quem terá orgulho de vestir a camisa do Flamengo é a garotada que vai estrear no Campeonato Carioca nesse domingo, contra a Portuguesa, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu venho, de maneira carinhosa, obviamente, chamando essa garotada de Fla Kids, que terá o reforço de um jogador do elenco principal no ataque. E eu apurei, lembrando, isso ainda não é oficial, o clube não divulgou a lista de relacionados para pegar a Portuguesa nesse domingo. Tem Alan, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Douglas Telles, Eduardo, Klazen, Germano, Guilherme, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Salles, o Alacian, ele mesmo, e Wanderson. Vene e o Rian Roberto, destaque, calma, Rian Roberto não foi relacionado porque ele está em processo de transição depois de se recuperar de uma grave lesão muscular. Pessoal, mais informações sobre o goleiro Andréu. Nessa sexta-feira, na parte da tarde, a diretoria do Botafogo ligou para os principais representantes do Andréu, tentando fazer com que ele não deixasse de ir para o Botafogo. Tarde demais, já tem um acerto com o Flamengo está negociando com o Gil Vicente a liberação imediata desse goleiro. Nós já explicamos que a chegada do Andréu não vai mudar em nada no interesse do Flamengo em ter o Gabriel Brazão do Santos, porque o Flamengo entende que o Andréu é uma oportunidade de mercado, um jogador valorizado no mercado da bola, e que o Flamengo teria o jogador de graça ou custando, entre aspas, apenas 1,5 milhão de euros, jogador jovem.
E por que eu falo isso? Porque o Flamengo ofereceu 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente pela liberação imediata. Se o Gil Vicente não liberar agora, o que a chance é grande, tá? Porque está no meio de temporada, o Flamengo assina um pré-contrato com esse jogador e ele chega no meio do ano. Então, repito, o interesse do Flamengo em Endriel, tendo o Endriel, não vai mudar em nada na contratação ou na tentativa de contratação do goleiro Gabriel Brazão, que hoje está no Santos. Inclusive, o Gabriel Brazão deu coletiva, não senti firmeza na permanência dele no Santos, não, hein? Bastidor. O Flamengo não fez nenhum movimento ainda, porque sabe que ele vai trocar de representante a partir do dia 24 de janeiro. Então, o Flamengo, de maneira estratégica, está esperando esse movimento do Gabriel Brazão para depois dar o bote. E por falar em Santos, o Santos quer um atacante do Flamengo. Trata-se de Michael. Pois é, o telefone do José Boto tocou e era a diretoria do Santos demonstrando interesse em Michael. O Santos quer por empréstimo. Até perguntei a uma pessoa do Flamengo qual seria o modelo de negócio. Ele falou: Vene, o modelo de negócio é o mesmo de clubes brasileiros que não têm dinheiro para pagar, que é no caso do Santos. E de fato eles não têm, tá? Eles não têm. Eles estão muito próximos de vender um jogador, lateral esquerdo Souza, por 16 milhões de euros ao Tottenham. E assim, é muito doido isso, porque para tentar ficar com o jogador, o Santos ofereceu uma valorização salarial assim absurda mesmo. Inclusive, o lateral esquerdo Souza do Santos, que está sendo vendido ao Tottenham, tem os mesmos empresários do André. Então, vocês sabem, a relação é muito próxima com o Flamengo. E por isso que eu soube disso. Que o Santos está vendendo esse jogador, tentou ficar com ele, oferecendo um salário absurdo, sendo que a pessoa até brincou comigo e falou assim: como que o Santos oferece isso para o meu jogador? O Santos não tem dinheiro em caixa sobrando assim. Então é por isso que o futebol não vai para frente. Mas enfim, aí o Santos está tentando a contratação do Michael por empréstimo, tá? O Flamengo, eu acredito que não vai fazer esforço para ficar com o Michael, mas é aquilo também, né? Depende de como será o modelo. O jogador tem que ser valorizado, senão é melhor ficar no Flamengo como opção. Se for para, entre aspas, perder tempo no Santos, é melhor ficar no Flamengo como opção, a ver qual será a postura do Flamengo. Mas de fato o Santos está tentando ser a contratação de Michael por empréstimo. E aí José Boto está conversando com Alexandre Matos, diretor do Santos. Sobre a situação do Thiago Almada e do John Arias, porque a informação que saiu hoje é que sim, o Palmeiras está negociando com os dois jogadores. E aí é o que eu vou dizer: o Flamengo deixar o Thiago Almada de bobeira no mercado não pode. Não pode. O Flamengo precisa se mexer, o Flamengo precisa, na minha concepção, inclusive usar da influência do técnico Felipe Luiz e da boa relação dele com os donos do Atlético de Madrid e também com o Diego Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid. Se não estiver usando o jogador e o jogador topar voltar para o futebol sul-americano, cara, fazer uma proposta pelo Thiago Almada. O Thiago Almada é craque. Eu estava acompanhando hoje na Flamengo TV a entrevista de apresentação do Vitão e muita gente falando sobre o Almada, pedindo a contratação do Almada. Se o jogador realmente estiver no mercado, se o jogador realmente estiver livre no mercado, pronto para ser vendido, eu acho que o Flamengo precisa fazer uma proposta urgente por ele. O John Arias, a mesma coisa, um jogador de qualidade, porém na ponta direita a gente tem o Luiz Araújo, tem o Gonzalo Plata, tem o Carrascal, todo mundo que joga daquele lado do campo. Eu acho que se for para escolher entre um ou outro,
eu iria firme e forte no Almada, porque seria o reserva ideal para o Georgiano de Arrascaeta, que não deixaria a qualidade de criação do Flamengo cair em momento nenhum. Bom, vamos falar agora sobre a situação do segundo reforço, que agora o negócio está fechado praticamente, né? Agora só resta saber se vai chegar agora ou se vai chegar no meio do ano. Eu tô falando do goleiro Andreu. Lembra que eu falei ontem que só faltava o contrato ser assinado? Então a informação é que o goleiro já assinou um pré-contrato com o Flamengo. E aí o que acontece é o seguinte, eu vou explicar para vocês. O Flamengo quer pagar 1,5 milhão de euros, dá quase 10 milhões de reais, para o Gil Vicente liberar o jogador imediatamente. Se o Gil Vicente não aceitar, o Flamengo topa esperar até o meio do ano. Então o Flamengo quer pagar esse 1,5 milhão de euros, paga, vai lá, o Gil Vicente libera, e aí o goleiro já chegaria agora para o início da temporada e o problema estaria resolvido. O Flamengo passaria a ter um goleiro reserva para o goleiro Agostinho Rossi, uma opção para o goleiro Agostinho Rossi. Então, só para eu explicar a vocês, o Flamengo já deu um pré-contrato tudo certo, tudo fechado entre as partes. Agora resta saber se ele chega agora com a liberação do Gil Vicente ou se ele chega no meio do ano, quando terminar a temporada europeia, e aí ele viria totalmente de graça. Vamos ver como é que o Gil Vicente também vai se comportar ou vai se fazer diante desta situação. O Andreu é o segundo reforço do Flamengo nessa temporada. O primeiro reforço foi o Vitão, que foi apresentado hoje no Ninho do Urubu como jogador do Flamengo. E, cara, que apresentação maneira, que apresentação emocionante, emocionante mesmo. O Vitão, cara, chorou assim, chorou muito de emoção por estar vindo para o Flamengo. Ele relembrou a trajetória, o pai dele, a família dele, todas as dificuldades que ele passou até chegar aqui e chorou assim muito. Ele para a entrevista para chorar de tanta emoção de estar vestindo o manto rubro-negro. Tomara que o Vitão dê muito certo no Flamengo. Nessa entrevista também, o José Boto, ele abriu o verbo e falou sobre novos reforços e sobre novas contratações. Agora te falar sobre o Flamengo, que tem a intenção de contratar um dos principais jogadores do Campeonato Português, Rodrigo Zalazar. Esse é um meio-atacante uruguaio de 26 anos de idade que está deitando e rolando com a camisa do Braga. Se você assistir a qualquer jogo do Braga, é impossível não identificar esse atleta, que atua como um meio-atacante com liberdade total para pisar na área e marcar gols. Temporada de 29 partidas, 13 gols e mais 3 assistências. Ele fez um gol e deu uma assistência na vitória do Braga por 3-1 contra o Benfica desse meio de semana, em jogo da semifinal da Taça de Portugal, colocando o Braga na decisão e eliminando o gigante do futebol português. O Zalazar havia sido comprado do Schalke por 6 milhões de euros em 2023. Importante registrar que, apesar do interesse do Flamengo, não se trata de uma operação fácil. A imprensa portuguesa trata a chance de saída do Uruguai quase impossível por cifras inferiores a 20 milhões de euros.